Olá, crianças, tudo bem? Tia Cris estava com muita saudade de vocês, porque faz tempo que a gente não conversa, não é verdade? Olha só, hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante. É um dos princípios elementares da palavra de Deus. A gente precisa muito saber dele. É a fé em Deus. Fé, tá bom? Então, gente, olha só. Fé na Bíblia, lá em Hebreus 11:6 diz que se nós não tivermos fé em Deus, é impossível agradar a Ele, tá bom? A gente precisa ter fé para poder agradar a Deus. E aí, o que é fé? Fé, lá em Hebreus, ainda em Hebreus 10, no versículo 1, diz o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de que não se veem, tá bom? Então, a fé é aquela certeza que a gente tem daquelas coisas que a gente quer e a gente já sabe que elas existem, tá bom? Olha só, gente, é muito importante esse assunto para vocês e para todos nós, para papai, para mamãe, tá bom? E aí a gente vai agora lá em Romanos, pede para a mamãe colocar para vocês, Romanos capítulo 10, no versículo 17. Bora lá ver o que está dizendo? Lá está dizendo o seguinte, que a fé, como é que a gente consegue ter fé? Como é que a gente aumenta a nossa fé? Porque às vezes a nossa fé é pequenininha, mas ela pode crescer e se transformar numa árvore imensa, muito grande. E como é que a gente faz isso? Olha, lá, pede para a mamãe colocar lá em Romanos 10, no versículo 17. Vamos lá ver como é que a gente aumenta a nossa fé? Lá em Romanos 10, no versículo 17, diz: de sorte que a fé é pelo ouvir. E não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. E onde é que está a palavra de Deus? Está na Bíblia. Olha aqui. A fé é pelo ouvir. Não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, nós vamos ter fé. Tá bom, gente? Então, quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, maior a nossa fé fica em Deus, tá bom? Então, gente, é muito importante esse assunto. Muito importante. Vocês agora são pequenininhos, mas vocês podem ter uma fé grande. Se vocês conhecerem a palavra de Deus, guardarem a palavra de Deus. Por isso que a gente sempre deixa um versículo de memória para vocês, tá? E aí, olha só o que acontece. O que a fé faz? A fé santifica. Por que a fé santifica? Porque a gente tem uma sementinha de Deus aqui. E a nossa fé faz com que a gente tenha atitudes santas, atitudes boas. É pela vontade de Deus, pela essa sementinha que Deus colocou aqui no nosso coração, é que a gente age de forma santa, de forma boa, tá bom? E olha só, onde é que fica a fé? A fé fica na nossa cabeça? Não, a fé não fica na nossa cabeça. A palavra de Deus diz que a fé fica no nosso... Olha só onde é que fica a fé? A fé fica no nosso coração. Isso mesmo. A fé fica no nosso coração. E onde é que está dizendo isso lá na Bíblia? Porque sempre a gente tem que ver o que a palavra de Deus diz para a gente saber se é uma verdade, tá bom? Então, peça para a mamãe de vocês colocarem lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 8. Lá está dizendo que a fé está no coração. Ele fala em couraça, que significa coração.
coração, tá bom? Então, vocês já estão sabendo que a fé é um dos princípios bases de Deus, que a fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. A gente já ficou sabendo que a fé está no nosso coração e é por isso que a gente tem atitudes santas, atitudes corretas que agradam a Deus, tá bom? Por conta dessa sementinha que Deus colocou no nosso coração. Então, a fé santifica, tá bom? A fé, gente, também ela defende a gente. Ela defende. A fé, ela é como, sabe o quê? Um escudo. Olha só. A fé é como um escudo. Sabe o que acontece? A fé nos defende dos ataques, sabe de quem? Do inimigo. Toda vez que o inimigo lança aquelas flechas de fogo, a gente, se protege com a nossa fé, que é o nosso escudo. E aí a fé combate as flechas do inimigo e ela não atinge a gente, tá bom? Então é pela nossa fé que nós somos salvos, pela nossa fé que nós vencemos o inimigo, tá? Então é muito importante. Olha só o que acontece. A tia Cris colocou aqui. Olha, tá vendo esse soldado? Esse guerreiro? Somos nós. Nós somos soldados de Deus. Olha só. Aqui, ó, o inimigo está soltando muitas flechas de fogo. Mas a nossa fé, que forma um escudo, não permite que essas flechas nos atinjam. Então, nós somos os soldados de Deus, os filhos de Deus. E nenhuma flecha do inimigo vai nos atingir, tá? Então, a fé, ela nos defende, porque ela é um escudo, tá bom, gente? E onde é que está dizendo isso? Vamos consultar, né? A fé, por ser um nosso escudo, está dizendo lá em Efésios 6, no versículo 16, tá bom? É uma arma de defesa que a gente tem contra o nosso inimigo espiritual, tá? Porque ela vai apagar todos os dardos inflamados do inimigo, todos. E tem outra coisa, lá em Efésios ainda 2:8 diz o seguinte: a fé nos salva, porque pela graça nós somos salvos, mas por meio da fé, esta graça que a gente recebe pela fé, ela não vem de nós. A graça de Deus não vem de nós. Ela vem de Deus, é um dom de Deus. A gente, pela fé, nós somos salvos e recebemos a graça. A graça nos salva. E como é que a gente recebe a graça? Pela fé. Só que essa graça, esse poder de Deus, ele não é nosso. Ele é um dom que Deus nos dá. Então, é muito, muito importante a gente conhecer a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, para que a nossa fé cresça, tá bom? E essa semana, o versículo de memória vai estar onde? Vai estar lá, ó. Aqui, ó. A titia já colocou, tá? Então, ele vai estar lá em Romanos 10, no versículo 17. Peça para a mamãe de vocês anotar num papelzinho e falar com vocês, tá bom? Porque o que tem dizendo lá? De sorte que a fé é pelo ouvir. E não é qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus, tá bom? E tia Cris deseja para vocês uma semana abençoada, tá bom? Um grande beijo.